Cara, eu comentei com você aí, na nossa produção entrou em contato contigo, até pra gente, vamos falar de vários crimes e tal, Sim, mas tem um especial que eu gostaria de dar uma pincelada, e como você mesmo disse aqui em off, não foi muito falado, não foi parece, você muito. parece que não tinha ouvido alguma coisa falado, Sim, mas não tinha se aprofundado muito, não apareceu muito na mídia, e foi um crime, sem dúvida, muito cruel chocante. e chocante, cara. E é um crime da minha cidade, eu sou de Ribeirão Pires, e é um crime que aconteceu lá, que foi o caso dos dois irmãos, Sim, Vitor e João Vitor, né? Vitor e João Vitor. E ontem eu aprendi aqui que esquartejar é quando é 4 partes, porque ontem nós fizemos o episódio aqui com o Ricardo Ricardo Salada. Salada, que é o perito lá da Richthofen, no caso Richthofen, Samúdio, Elise Samúdio e tal. E eu aprendi que esquartejar é quando o corpo está em 4 partes. E espostejar é quando tem mais de 4 partes. E o caso, então, dos meninos, é lógico que fica mais fácil para sair na imprensa, tudo, as notícias, é Pois é. esquartejar. Mas foi um esposjetamento, Esportejamento. espotejamento. O caso das duas crianças lá de Ribeirão Pires. Bruno, eu sei que você ficou por dentro do caso, você estudou, você trouxe aí algumas coisas até que eu não tinha visto, cartinha da criança e tal. Vamos começar a falar desse assunto. Vamos, acho muito importante mesmo, porque eu costumo dizer que a mídia e a sociedade escolhem alguns casos, né? Os outros são completamente esquecidos. Exato. Até aproveitando o gancho do Salada, a gente já fala do Vitor, do João Vitor, que é um caso que a gente tem que lembrar mesmo. Eu vou fazer um vídeo depois no meu canal, porque tem que, Uhum. as pessoas não podem esquecer esse tipo de coisa que acontece, até para não acontecer em outras famílias. Mas no dia que aconteceu o crime da Suzane Richthofen, que o Ricardo Salada tão brilhantemente fez a perícia, aconteceu um outro crime tão chocante quanto. Aqui em São Paulo também, numa outra mansão, uma mulher deu um tiro na cabeça do próprio marido enquanto ele dormia, depois de tentar envenená-lo com um veneno de rato. E você fala, pô, esse crime é um crime perfeito pra mídia abordar, né? Só que, por sorte da mulher que fez isso, sorte mesmo, porque ela demorou 15 anos pra ser presa e condenada, ela fez isso no exato momento que a Suzane fazia o mesmo na Rua Zacaré de Góes. Então a mídia e a sociedade escolheram aquele crime da Suzane e esqueceram esse crime que também é tão chocante. E no caso dos dois meninos, acho que foi isso. A mídia acabou escolhendo outros crimes no momento e deixou pra lá um crime que não pode ser esquecido jamais, cara. Até porque essas crianças, elas lutaram pra sobreviver, né? Exato. Eram dois meninos, pouca diferença de idade, se eu não me engano, 12 e 12 13 e 13 anos. anos, né? Isso. O Vitor e o João Vitor, que eram de uma família completamente disfuncional. A mãe deles abandonou o pai e os dois filhos, foi embora de casa com outros dois filhos de outro casamento, né? E deixou as duas crianças com um pai biológico. Né? Não sei se dá pra chamar de pai mesmo, porque pai é quem cria e a última coisa que ele estava Exato. fazendo ali era criar aqueles meninos, né? Sim. E essas crianças fugiam de casa buscando ajuda, eram expulsas de casa algumas outras vezes, né? Inclusive pouco tempo antes de morrer, elas foram expulsas de casa pela madrasta, né, que o pai se juntou com outra mulher, que tinha um filho também, que já era maior de idade, e eles foram expulsos pela madrasta, talvez uma semana antes de morrer, mas antes disso já tinham ficado 2 meses numa casa de abrigo, de Um abrigo. acolhimento de menores, né? Sim. Enquanto o conselho tutelar decidia se eles deviam ou não voltar para a casa do pai que maltratava aquelas crianças demais. E eu até anotei aqui porque eu não seria capaz de, com as minhas palavras, escrever algo desse tipo, porque o que essa criança passou, acho que pouca gente passou na vida. E um deles, numa das tarefas que tinha nessa casa de acolhimento, pediram para eles escreverem uma carta dizendo o que eles esperavam da vida. Sim. E ele escreveu assim: eu queria ter uma vida tranquila. Queria ter minha mãe, queria ver meu avô, queria ser policial, queria amar os outros e não ter inveja, queria ter Deus no coração, queria ter uma bicicleta. Ele escreveu isso aqui e 3 meses depois aconteceu o crime que a gente vai falar que chocou a sociedade. Você vê que ele queria tanto e tão pouco, né? Ele queria desde uma vida tranquila a uma bicicleta. Exatamente. E ele pediu por socorro. Esse mesmo conselho tutelar que achou que ele poderia voltar para casa, né? Devolveu ele para
decidiu que ele poderia voltar para casa onde ele era maltratado, né? Exatamente. Então, acredito que até mudaram um pouco até a conduta, porque na época caíram em cima mesmo do Conselho Tutelar da cidade, Com razão. com muita razão. E, cara, é até um pouco difícil falar, né? Você falando aí, a todo tempo chega a arrepiar aqui É, chega a emocionar mesmo, porque é pesado, cara, é pesado, é um assunto bem pesado pra falar. a pesquisa que eu fiz, como eu te disse, eu tinha ouvido por cima um caso mais antigo, 2010, né? 2008? Sei lá. 2008, 2008, é. é, Eu acho que eles foram julgados em 2010. sim. O pai e a madrasta foram julgados em 2010, mas o caso aconteceu em 2008. Eu vi também um relato do delegado que pegou o caso, que ele disse que quando as crianças estavam sumidas ainda, que ele foi na casa do pai, chegou de madrugada, o pai não tava, a madrasta tava lá dormindo, acordou com a polícia dentro de casa já, e disseram que ela assim não esboçou nenhuma reação de surpresa. Aí o delegado perguntou onde estavam as crianças, ela disse que eles foram para a escola de manhã e ainda não voltaram. Aí ele falou, mas vocês não chamaram a Tá aí polícia? dormindo? É. Ela, não, isso já aconteceu outras vezes, é normal, eles devem estar lá na rua usando droga, imputando uma coisa às crianças que elas não faziam. Uhum. Tá? E aí o policial achou estranho porque tava muito cheiro de querosene na casa. Assim, tinha um quintalzinho que ele viu que tinha sinal de coisa queimada, viu também mancha de sangue e cheiro de água sanitária. Ele falou, pô, isso aqui é uma cena de um crime com certeza, tanto que ela já foi levada presa naquele momento. Tá? E pra quem não sabe o que eles fizeram, é, juro pra você que esse é um caso difícil de falar. Sim, sim. As duas crianças, elas fugiram de casa, foram resgatadas pela polícia, foram levadas para uma delegacia, pediram, pelo amor de Deus, que não queriam voltar para casa. O conselho tutelar foi chamado e uma agente, eu não sei como a nomenclatura correta do conselho tutelar, fez a análise e disse que tudo bem, que eles poderiam sim voltar para casa. A polícia pegou essas duas crianças, botou num carro, levou da delegacia de volta para casa do pai. No dia seguinte, os dois foram mortos, pelo pai e pela madrasta. E digo mais, talvez não foi no mesmo dia porque eles tiveram que se planejar, porque se não tivesse que planejar, comprar o querosene, comprar água sanitária, talvez tivesse sido no mesmo dia. O pai chamou uma das crianças para o quarto, falando que queria conversar. Quando a criança entrou, ele começou a estrangular a criança, botou um saco na cabeça da criança, a madrasta entrou com uma faca e começou a atacar. E foi feito o mesmo com o segundo irmão. Depois eles, não sou capaz de dizer a palavra que o Salada ensinam ainda, mas enfim, desmembraram as crianças, tentaram tacar fogo, para isso querosene, mas o plano não foi bem sucedido, então eles colocaram em sacos de lixo e jogaram as crianças no lixo. O pai Exato. jogou os dois filhos no lixo, com a ajuda da madrasta, com a ajuda da sua esposa. Num detalhe da reconstituição lá e tal, ele disse que na hora que ele foi espostejar a criança, que é Sim, o mesmo ali, esquartejar ali, vamos falar esquartejar para ficar mais fácil. sim. Ele colocou um saco porque ele disse que na hora tava difícil para ele ver o rosto da criança enquanto É. ele picava o próprio filho. Então ele colocou um saco na cabeça porque ele não conseguia ficar olhando pro rosto da criança. Eu achei esse detalhe engraçado, porque com a criança morta, ele teve o que ele nunca teve dela em vida, né? Foi dó. O tanto Exato, que ele maltratou aqueles dois meninos quando exato. eram vivos, né? É. Fizeram a criança fugir de casa, pedir ajuda, pedir por socorro. Parece que quando ele estava esquartejando o próprio filho, ele pela primeira vez teve dó. Não sei, talvez isso seja só um artifício que ele usou ali para dizer que não sufocou a criança com aquele Talvez, saco. é. Não dá, enfim, não dá para acreditar numa pessoa que comete um ato como esse, né? Mas graças a Deus foram os dois condenados. Foram os dois condenados e estão presos até Estão hoje. presos. Ele pegou acho que 69 anos de prisão, se eu não me engano. Vai ficar 30. É, aquilo aí, se Se tiver um bom ficar 30. comportamento, talvez um pouco menos. Exato, que já temos casos aí que já de alguns assassinatos aí que já estão, por exemplo, do Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Pânico do Parque, Parque, ele tá aí. agora em 28 ele já 2028 ele sai. pode sair. É, É difícil, eu não sei se ele sai, né?
A gente torce para que não, porque ele ainda tem a possibilidade de ser interditado pela justiça. Acho que agora pode. Parece que tem uma brecha lá de. Pode aumentar até 40 anos agora, né? Antes Então, não podia ficar mais que 30, então, não é eu isso? não sei. Eu realmente preciso pesquisar. A gente devia ter feito essa pesquisa, mas eu acho que isso não é retroativo. Eu acho que os 40 anos só valem para as pessoas que foram condenadas após essa mudança na lei. Após É. essa mudança, tá? Mas se eu não me engano, existe ainda a possibilidade dele ser interditado. Como o Champinha foi no caso Uhum, da Liane e do Felipe, que está sim, preso até hoje, mesmo sendo menor de idade quando cometeu o crime, né? sim. Ele está Não preso tem a desde mínima 2003. condição, né? Não tem a mínima Quem condição. assinar uma liberdade de um cara desse, se ele sair na rua e matar um cachorro, o cara tá ferrado, né? É, Pelo menos é pra tá, né? é. Pelo menos pela sociedade ele com certeza vai estar. Eu acho É, que o Champinha também não sai. Não saiu até hoje, né? sim, O Maníaco do Parque eu também creio e espero que não saia. exato. Até os vídeos que a gente faz é para isso. Os crimes que estão sendo esquecidos, talvez a mídia, nós na internet fazemos o nosso papel, mas a mídia, como a grande mídia, também tem um poder muito forte sobre isso, né? Sim. Então, colocar esses casos à luz de novo é Exato, não fazer uma pode esquecer, não pressão pode para cair no que, esquecimento. exatamente, É, para que exato, essas pessoas não tenham. exato. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre o caso Nardoni, que o Alexandre tá solto já. Fui visto no mercado esses dias lá na Zona Norte de São Paulo fazendo compra. E é revoltante, cara. Eu tento fazer os meus vídeos mais informativos e menos opinativos, né? Mas tem casos que não dá. Entende? Esse é um caso. O cara já tá solto. O cara matou a própria filha, né? No mesmo ano que aconteceu o crime dos meninos. Cara, o Salada passou a informação aqui pra nós ontem que o Nardoni foi padrinho de casamento da Richthofen, velho. É mesmo? Ah, eles estão em Pediu Tremembé, claro. autorização Eles e eles foram padrinhos de casamento da Richthofen. eles estão em Tremembé, E a justiça estavam, né? concedeu autorização porque ele parece que ia ter que sair, ia passar do horário lá, que ele já tava em semiaberto, alguma Sim. coisa assim. E foi padrinho, velho. Legal, o casamento foi bem. Uma cerimônia Parece bem piada, né, tranquila, né? cara? Parece piada, é. Parece piada. Assim como parece piada ela sair de Dia dos Pais, É, saidinha, né? todos têm uma desculpa Mas. pra isso, mas. E Mas. eu falo que até o caso da Suzane, a gente fala, pô, ela devia estar presa. Devia mesmo. Mas é um caso raro que ela ficou 20 anos na cadeia, cara. É muito raro isso É, acontecer no Brasil. é, Pra mim, ela teria que ficar mais, né? A pena toda ela teria que cumprir na cadeia, né? sim, Infelizmente não é possível, mas ela ficou 20 anos presa, cara. No sim. Brasil isso é muito raro. É raro. É muito É. difícil. Ainda mais pra uma mulher ali, parece que é, né? É uma mulher branca, loira, de família Sim, rica, rica, né? E sim. tal. Aí que eu acho que é o peso da mídia mesmo. É, Talvez se o é, caso tivesse sido esquecido, ela teria sido solta muito antes. sim. Só pra gente não perder aqui, voltando lá pro caso dos meninos de Ribeirão, Sim. pra finalizar, os pais estão presos e também O pai é a madrasta, né? o pai e a madrasta. E eles acharam, alguns órgãos eles jogaram no vaso sanitário, Isso. eles acharam na Acho. fossa, mas a polícia suspeita que a fossa não foi aberta e jogada lá dentro. Então eles jogaram no Pelo vaso, vaso, deram deram descarga descarga. e aí os órgãos foram parar Sim, nessa fossa que tem atrás da casa. exatamente. E os membros foram encontrados pelos coletores de lixo, né? É, Um coletor deu uma entrevista, inclusive, e disse que graças a Deus o carro estava cheio. Quando eles pegaram aquele saco de lixo que tinha uma das crianças, porque elas foram jogadas em pontos diferentes, né? espalharam. Foram espalhadas. E aí ele disse que como o carro estava cheio, o moedor estava mais devagar já, estava mais um trabalho mais lento. Uhum. Que aí ele ouviu um barulho diferente e viu saindo um pé do saco. Misericórdia. E aí ele disse que na hora pensou que era um pé de um boneco. Só que graças a Deus ele pediu para parar, foram checar e viram que não era um boneco. O delegado conta que ele estava de folga no dia e aí o telefone dele tocou por volta das 3 da manhã. E ele falou, pô, se alguém liga às 3 da manhã da delegacia, não é coisa boba. É, Ninguém acorda um delegado às 3 da manhã por besteira. exato, exato. E aí o delegado, que era o delegado de plantão, falou, a gente precisa do senhor aqui porque temos um caso grave. Daí ele falou, pô, ele me ligou 3 da manhã, falou que é grave, é muito grave. Alguns coletores acharam algumas partes de corpos num saco de lixo da cidade. E ele falou, não, então agora realmente entendi que é grave. Sim. E aí ele completou, e são partes de crianças. Veja. E ele falou, nessa hora eu desliguei o telefone, me vesti, e em 15 minutos eu tava na delegacia. Porque é uma coisa que choca todo mundo, né? Sim. Enfim. Mas fizeram um ótimo trabalho, tanto que
foram bem condenados, né? É, O pai pegou todo tipo de tipificação possível. Um terço da pena por ser pai das crianças, um terço da pena por que eram menores de 14 anos, um terço da pena por dificultar a defesa, enfim. Ele pegou uma condenação exemplar. Basta a gente saber se ele vai cumprir o máximo que é possível, né? A gente espera muito sim, que sim. sim. E para quem até acredita nessa coisa de energia e tal, eu, eu, eu passo lá na frente do local do crime às vezes. Até morei próximo, bem próximo mesmo do local onde ocorreu. E é um clima ruim, um clima pesado. Até estava falando pro Bruno aqui antes de iniciar. é, não é num bairro ruim, é próximo ao centro da cidade, onde tem casas boas e tudo, mas tem Sim. essas casinhas ali, que é um quintal, em forma de U, tem algumas casinhas de um cômodo, dois cômodos, assim, parece um cortiço mesmo. E você passa, não sei se é porque eu conheço o caso, eu sei o que aconteceu ali, Sim. mas você passa lá na frente e você olha, é ruim, cara, é uma energia, ainda mais quando é com criança, assim, eu acho que é muito mais, né? Fica muito pesado. Eu acho, eu acredito muito nisso. Eu respeito quem não acredita, mas eu Aham, acredito muito, cara. Já passei em alguns lugares e acontecimentos em frente à casa dos Richthofen, lá na rua Zacaria de Góes, já passei lá na frente e você sente alguma coisa, não tem como explicar, não é uma coisa que você consegue explicar, mas estando lá você fala, caraca, é realmente diferente, sabe? Uma coisa que não dá pra explicar, sim. mas A casa hoje deles lá foi vendida? foi Foi vendida. vendida. Até onde sabe, mora gente lá sim, foi completamente reformada. Aham, A frente não é mais a mesma, antigamente era aquela casa de tijolinhos que foi sim. muito famosa, foi pintada de branco, lá foi feita uma reforma e foi vendida. Dizem, eu não, passei lá na frente 2 vezes, nunca vi ninguém entrando e saindo, mas dizem que mora gente lá dentro. Sim, sim. Muita gente diz que não teria coragem, mas enfim, alguém parece que teve. Tá. Bom, eu acho que tem alguma coisa a acrescentar ainda desse caso, Bruno, pra gente. Olha, se eu pudesse acrescentar uma coisa é que sempre que as pessoas verem esse caso, que comentem, que Sim, tragam ele pra cima, porque muita gente comenta, essas crianças, não só esse caso, vários casos, deixem essas crianças descansar em paz, sabe? Tem uma frase de um pai de uma vítima da Boate Kiss que eu acho que serve pra todo esse tipo de caso. Que eles estavam fazendo uma passeata, uma manifestação lá em Santa Maria, e uma mulher disse: Chega, a sua filha já morreu, deixa ela descansar. Daí o pai disse: Eu não tô fazendo isso pela minha filha, eu tô fazendo pela sua. A minha já morreu, não tem exato, como trazê-la de volta, mas exato. a sua a gente pode salvar. Sim, E falar sobre esses casos, como desses meninos, é isso, é salvar outros meninos. Infelizmente, esses meninos não voltam mais. exato. Mas trazer esses casos à tona e cobrar da justiça uma punição severa é salvar outros meninos. Para que a gente Sim. não venha falar de novos Vítores e de João Vitor. E quando alguém presenciar também, né, maus tratos, denunciar, Sim, porque sim, nós, como nosso dever de cidadão, é também ajudar exatamente. como que se eu posso dizer, ajudar ali é, é, Até na na prevenção de prevenção casos como esse. e servir como um vigia, um É, tutor mesmo ali dessas crianças, exatamente. porque assim como ver mulher sendo maltratada, animal, bicho, a gente tem que. Hum. É lógico que às vezes a população fica um pouco insegura de intervir em alguma situação ou outra, que pode, às vezes, até, né, pô, tá acontecendo ali um maltrato de alguma coisa, a pessoa entrar no meio e acabar sobrando para ela, eu entendo Sim, total, mas talvez ali denunciar, fazer uma denúncia mesmo que anônima, claro. anônima, lógico, falar assim, Sim, olha, faz tempo, essas crianças estão sendo maltratadas aqui, eles batem, amarram, e nesse exato momento, com certeza, alguma criança está sendo maltratada, sim, algumas. Então, sim, eu infelizmente. acho que, como cidadão, nós devemos fazer a nossa parte também e ajudar para que isso aconteça cada vez menos. Sempre vai acontecer, tá? É, Mesmo nós tomamos, tendo esses cuidados e sempre ajudando dessa forma, vai continuar acontecendo. Mas se a gente. hum, Cada um ali durante a sua vida inteira conseguir evitar um sim, assassinato ou uma tortura de uma criança já está de bom tamanho, né? exatamente. E para as autoridades que acreditem nas crianças. Exato.
É, Bruno, você trouxe à tona aí, novamente, você até citou agora o caso da Boate Kiss. É um Sim, assunto que você vem falando lá no seu canal, já gravou vídeo sim, fiz recentemente, né? bastantes vídeos. E, e você trouxe algumas histórias, algumas peculiaridade desse caso. E conta pra nós aí, vamos falar um pouco disso aí. Claro, claro. O caso da Botkiss eu levo sempre nesse prisma de que a gente tem que falar sim. Recebo alguns comentários nos meus vídeos de deixe esses jovens descansarem, a tragédia já aconteceu, Uhum, mas como eu sempre digo, nunca é de um familiar de uma vítima, nunca é de um sobrevivente, nunca é de alguém que sofreu aquela tragédia, né? Os familiares, já recebi mensagens de familiares me pedindo para fazer vídeos, falando, conta a história da minha irmã, conta a história do meu primo, sabe? O meu primo salvou 14 pessoas, depois acabou morrendo lá dentro. Conto com todo prazer. Faço vídeo da Botkiss sempre, porque eu acho que a gente tem que lembrar, sim. sim. Tá? Tem uma tragédia que aconteceu em Buenos Aires, antes da Botkiss, exatamente nos mesmos moldes. Pegou fogo na balada, muitos jovens lá dentro, muita gente morreu. Talvez, se tivesse falado tanto daquela balada como se falou da Botkiss, a Botkiss não teria ocorrido, né? Porque serviria como alerta. Mas, infelizmente, ocorreu. Então, desde janeiro de 2013, eu venho falando sobre esse caso. Quando eu nem fazia conteúdo sobre crime, eu já, Uhum, entre os meus amigos mesmo, falava sobre isso, porque tem que. As pessoas. Vai chegar numa balada, olha onde é a saída, vê se tem extintor. sempre. Assim, é claro, a culpa de forma alguma é de nenhuma daquelas pessoas que perdeu a vida ali. Não é. E a culpa é de quem deu alvará, de quem não deixou aquela boate Kiss com extintor de incêndio, enfim, de tudo. Mas você não pode contar que na balada que você tá hoje, o alvará foi dado da maneira correta. Não pode contar que aquele extintor de incêndio tá funcionando. Então entra numa balada, olha onde é a saída, qual caminho você tem que fazer, qual é o mais fácil, onde está o extintor mais perto, que você já vê se está funcionando, enfim, tem que tomar cuidado. Então, desde 27 de janeiro de 2013, que foi o dia que aconteceu a Batkiss, as pessoas falam muito sobre esse assunto e tem que falar, porque, como te disse, oficialmente 242 mortos, mas extraoficialmente muito mais, né? Como eu disse, pessoas morreram depois de doenças respiratórias. Sim. Tem caso de mães, por exemplo, a dona Margarete, que perdeu 2 filhos na Boate Kiss, né? Ela tinha 2 filhos, os 2 filhos que ela tinha, 2 jovens, 2 meninos, estavam planejando a semana inteira para ir passar o sábado, a noite de sábado lá na Kiss com suas namoradas. Foram os 4, os 2 filhos e as 2 noras. Os 4 morreram lá dentro. Ela entrou numa depressão profunda, profunda, profunda. E em 2022, ela mandou uma mensagem para a irmã dizendo que não aguentava mais, pedindo para a irmã cuidar da mãe delas, que era uma senhora já com necessidade de cuidados especiais. Ela tomou não sei quantas cartelas de remédio, saiu de casa, ficou desaparecida. No dia seguinte, foi encontrada sem vida no meio de uma mata próxima de onde ela morava. Então, essa morte também é uma morte que para mim tá na conta da Tá na Boate Kiss. conta, sem Mais dúvida. um, né? Tem uma menina aqui em 2022, 2021, não tenho certeza. Ela já tinha, depois da Boate Kiss, tinha superado, tinha sido mãe, estava lutando para ficar bem, teve câncer de pulmão, perdeu a vida por causa do câncer de pulmão, graças à fumaça aqui na Luna Boate Kiss. Mais uma morte também que tem que entrar nessa conta. Então, para mim, não são 242, né? Fora a morte da alma ali, né? Porque um pai, uma mãe que perde um filho, ele morre também. Sim, Ele continua vivo, sofrendo, exatamente. e muitas vezes ele não morreu ali na carne, né? Ele É, continua comendo, respirando, mas eu acho que não existe dor pior do não que um existe. pai e uma mãe. Talvez seja algo até pior que a morte mesmo. Eu acredito, e também pelas mensagens que eu recebo, tem aquilo, né? O pai sofre muito. Por exemplo, tem um caso, a Renata, que virou minha amiga, inclusive, que a irmã dela perdeu a vida na Boate Kiss. Ela só não foi pra Boate Kiss porque ela tava com conjuntivite. Ela deixou a irmã dela na porta da Boate Kiss. Nossa. Era aniversário de 50 anos do pai delas. Elas estavam comemorando o aniversário do pai, churrasco e tudo mais. Ela falou, pô, eu não fui porque eu tava com conjuntivite, cara, mas eu deixei minha irmã na porta da balada. Tava uma fila gigante. Minha irmã me deu um beijo, eu dei um beijo na testa dela e falei, te amo. O outro beijo que eu dei na testa dela foi no ginásio. Ela tava gelada já, quando eu fui reconhecer o corpo dela. E essa irmã teve que ver os pais sofrendo também, né? Exato. Então
É muita gente que Levou a sofreu. irmã até lá. Exatamente. Lógico que não sabia, mas fica ali o É, sentimento de culpa, de talvez poderia não ter levado ela, ou poderia ter ficado com ela e ter ajudado de alguma não, forma, é né? aquilo, não tem. Tem o caso, talvez o mais famoso, que é o da Jéssica. Já falei algumas vezes, mas é impressionante. E essa mensagem que eu te disse em off que eu recebi essa semana diz respeito sobre esse caso também. O caso da Jéssica é aquela menina que ela era uma das organizadoras da festa. Perdão. E ela fez toda a organização durante a semana, vendendo ingressos, vendendo tudo. Chegou no sábado, ela estava pronta para ir, o namorado, o Adriano, que morava em outra cidade, ligou para ela e falou: não vai não. Ela falou: claro que eu vou, sou organizadora da festa. Ele falou: não, não vai não. Ela tem que ir, Adriano, tu tem que estar lá com os meus amigos, a gente tá fazendo essa festa para juntar dinheiro para formatura. Ele falou: não vai nessa festa. Mas ele falou tanto, tanto, tanto que ela não foi. No dia seguinte ela acordou, viu o que tinha acontecido, falou: meu Deus, ele me salvou. Exato. Uma semana depois ela foi para a cidade dele, Toledo, no Paraná. Ele foi buscar ela na rodoviária, o carro bateu de frente com uma carreta, morreram os dois. Aí você fala: quando é a hora, É, não tem jeito, cara. é. Não tem jeito. E Ele eu salvou a recebi. vida dela e depois morreram os dois juntos. Exatamente. Parece que era para os dois morrerem juntos, né? Eles tinham que partir juntos, É, não é? Aí você pensa que o C traz muitas possibilidades. Se ela tivesse ido na balada, talvez ela tivesse perdido a vida lá e ele não teria perdido a vida. Ou mais, se exato. ela tivesse ido pra balada e sobrevivido, ela poderia estar no hospital, porque foi uma semana depois, no sábado seguinte. Ela podia estar no hospital naquele sábado, eles não iam estar no carro, os dois iam ter sobrevivido, Uhum, não é? Tem sim, muitas possibilidades. sim. E Até contar um caso próximo que aconteceu, um amigo, o pai dele estava fazendo tratamento de câncer sim, e ele estava acompanhando o pai dele, e ele na época devia ter uns 40 anos, acompanhando o pai dele na quimioterapia dentro do hospital. sim. O pai dele fazendo tratamento de quimio e ele junto lá. E aí ele infartou, cara, acompanhando o pai dele. Caraca, dentro do hospital. E um infarto numa pessoa de 40 É, anos. é quase fulminante. Em 3 minutos já tinham feito, tava fazendo cateteria, já tinham feito tudo. E ele só não morreu porque ele estava dentro do hospital. A doença, o pai dele veio a morrer depois, veio a falecer. Da própria doença. Da própria doença. E eu falei, cara, a doença do seu pai salvou sua vida, cara. É verdade. Se o pai dele não tivesse doente, ele teria morrido. Exatamente. Porque ele só se salvou e os médicos frisaram. Assim, cara, vou falar até o nome, Carlos Eduardo é o nome dele. Sim. Falou: Carlos, você só não morreu porque você estava dentro do hospital. Porque se você tivesse na calçada, você teria morrido, cara.